Fala pessoal, voltei a gravar os vídeos. Dessa vez é um lugar muito especial para mim, que é um lugar em que eu normalmente venho quando eu quero refletir. E obviamente vocês podem ver por quê, né? Eu acho que é um lugar bem individual, que tá, vamos colocar assim, bem posicionado em relação ao resto da cidade, assim, para ver muita coisa e tirar aí boas reflexões. Mas o motivo de eu fazer esse vídeo hoje é porque eu tenho debatido com algumas ideias recentemente e queria compartilhar um pouco desse sentimento, um pouco desse questionamento que eu estou me fazendo e como que eu tenho trabalhado com ele, porque eu acho que pode ser útil para vocês. Bom, que questionamento que é esse primeiro? Né? Acho que definindo bem, eu acho que é o questionamento de: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que realmente vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Tipo, sacrificar as coisas que eu estou sacrificando para, sei lá, talvez conseguir o que eu quero? A pergunta é, não, a pergunta é essa, né? A resposta é: não sei. Não sei se de fato vale a pena. Assim como eu também não sei se vale realmente a pena fazer esse vídeo aqui agora, estar nesse lugar aqui. Eu não sei se vale a pena publicar um vídeo no YouTube sobre as minhas reflexões, sobre as minhas coisas, sobre o que eu penso sobre o mundo. Mas também eu não sei se vale a pena deixar de fazer isso, sabe? Se eu me sentiria bem deixando de fazer o que eu acho que é certo, sabe? E uma coisa que me ajuda muito nesses dois cenários, né, de pô, vale a pena ou não vale, é pensar o pior cenário dos dois casos, né? Então, por exemplo, se eu vou colocar lá, pô, sacrifiquei, sei lá, velho, sair com meus amigos, fazer uma coisa, pô, qual que é o pior cenário? Pô, já é o fato, pô, deixei de sair com meus amigos, deixei de curtir ali um momento, beleza, esse é o pior cenário desse caso. Agora, qual que é o pior cenário do outro caso? Pô, deixei de fazer aquilo que eu queria fazer, deixei de fazer aquilo que eu acreditava, sabe? Então, pra mim, se você coloca na balança esses dois pontos, já mata a pergunta, né? Pô, é lógico que vale muito mais a pena você sacrificar de, pô, curtir um pouquinho ali, de sair com seus amigos ali, do que deixar de fazer uma coisa que você quer fazer, que você acredita que vai ser certo, sabe? Então, pra mim não faz sentido deixar de fazer as coisas que eu sonho por outras coisas. Mas isso não significa que você deve deixar de lado 100% as suas amizades, deixar de lado 100% as interferências que as pessoas que vivem com você vão trazer na sua vida, porque elas enriquecem a sua jornada. E eu acho isso essencial, sabe? A gente não pode simplesmente se prender numa bolha de vidro, fingir que não tem nada acontecendo ao nosso redor, que as pessoas que a gente gosta não se importam conosco e não querem que a gente esteja próxima delas, sabe? Eu acho que não é assim. E eu vejo muito isso porque durante o tempo que eu fiquei fora, eu vejo como que eu me permiti estar numa bolha de vidro em que, enfim, ninguém me incomodava, ninguém me tocava, porque óbvio estava longe. Mas quando eu cheguei aqui, de volta, em Belo Horizonte, no Brasil, eu percebo que eu não vivo numa bolha de vidro, eu não vivo no meu mundo isolado. Eu vivo num mundo com outras pessoas que se importam, que gostam de mim, que querem meu bem e que querem me ver também, sabe? Então eu acho que para todos vocês, né, que já tiveram algum tipo de sentimento parecido, estou trazendo aqui um pouco dessa reflexão, sabe? Eu acho que vale a pena quando de fato você analisa as situações e vê que se você deixar de fazer aquilo, você está, né, colocando o seu sonho em risco. Mas é muito necessário você também ter a sutileza de entender se realmente você está colocando o seu sonho em risco ou se simplesmente é você não querendo fazer aquela coisa, sabe? Então, eu vejo que isso pode ser o caminho para esse questionamento, caminho para essa dúvida mortal que muitas vezes a gente se coloca.
Mas também só complementando aqui, né, com um conhecimento que um amigo me trouxe. Inclusive foi muito legal, ele me mandou um áudio no WhatsApp do Clóvis de Barros Filho. E lá ele falava, né, o Clóvis de Barros Filho falava que a gente não pode se prender a um propósito da vida, né? Então assim, ele fala que tem vários propósitos, né? Tem o propósito universal, né, que é a vida do ser humano, assim, tem um propósito universal. Tem o propósito religioso, né, então seguir o plano de Deus. Tem o propósito humanista, que é seguir o propósito da humanidade. Tem o propósito individual, que eu acho que é o que eu estou esbarrando um pouco ainda. E tem o sem propósito, que é maluco, né? Você fala, como assim viver sem propósito? Logo eu vou estar falando disso aqui, sendo eu que sempre bati no tópico de a vida tem que ter um sentido, a vida tem que ter uma direção, mas nem sempre ela tem que ter direção, ela tem que ter esse sentido que a gente dá para ela, porque quando tem um sentido, todas as coisas passam a ser vividas em direção a uma coisa. Mas não é assim, não tem que ser assim. E se de repente o nosso propósito, né, fosse simplesmente caminhar e experienciar as coisas que vêm pra gente, sabe? É óbvio, a gente tem que ter uma direção, a gente tem que pensar sobre as coisas que a gente quer realmente fazer. E de novo, trago aí esse questionamento que eu fiz pra mim mesmo, se vale a pena deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. Mas é muito difícil, né, a gente entender de fato qual é o propósito da vida. É muito difícil a gente, né, e aí até trazendo um livro que eu tô lendo agora, que é o Kai Bailon, e ele fala nesse livro que, né, o propósito do todo é incognoscível, ou seja, a gente não vai conseguir compreender jamais o todo. Então não adianta a gente também tentar acertar qual que é o propósito da nossa vida, qual que é a direção da nossa vida. Eu acho que a gente não tem capacidade suficiente para fazer isso. Mas isso não tira o fato, não tira o mérito de que a gente tem que buscar, sim, fazer as coisas que a gente acredita. Mas não necessariamente que a gente sabe que é o nosso propósito, que a gente não vai saber nunca. Então, acho que ao invés de deixar uma conclusão nesse vídeo, eu acho que eu estou deixando uma pergunta mesmo, né? E que eu venho me fazendo. Será que o propósito que a gente segue, que a gente acredita, realmente faz sentido? Será que faz sentido a gente deixar de fazer as coisas que a gente, né, gostaria de fazer por algum propósito? Será que a gente realmente consegue entender qual é o nosso propósito aqui? Será que a vida deve ser guiada por isso? Ou será que ela deve ser guiada pelas experiências que a gente vive, pelas coisas que a gente quer viver, que fazem bem pra gente? Enfim, não sei. Deixo esse questionamento aqui também para vocês pensarem. De novo, não quero trazer aqui respostas, até porque eu não tenho elas, mas que, enfim, essa reflexão aqui possa cultivar em vocês aí um sentimento de questionamento que é necessário, né? De fato, será que a gente consegue, né, acho que a pergunta final aqui será que a gente de fato consegue entender e saber tão certo o nosso propósito na vida a ponto de a gente sacrificar as coisas por isso? Será? Então fica aí o questionamento.